Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento together. Chegamos para mais um momento juntos, onde? Aqui na nossa reta final do Missão 193. E agora a nossa aula número 4, mais uma aulinha para a nossa conta. Bora colocar mais uma aula na nossa conta? Vamos lá. Então, na aula de hoje, falaremos sobre aspectos do que nós chamamos também de sintaxe textual, ou seja, elementos que são aplicados na hora da construção do texto. É diferente de sintaxe do período simples, por exemplo, aquela coisa toda. E a gente também considera ser sintaxe porque tanto a concordância quanto a regência quanto a crase são elementos que ocorrem a partir de relações sintáticas. Beleza? Quero te convidar, se porventura vocês conseguiram resistir a mim, né, até agora, que você me siga aí no @ProfWagnerSantos e que você se inscreva lá no Prof. Bola de Fogo no YouTube. Beleza? Bora que só bora? Bora que só bora. Começando a nossa vida aqui, ó. Para começar a nossa vida, precisamos entender o seguinte. Regra geral da concordância verbal e da concordância nominal. Para isso, a gente precisa entender o seguinte. O que é concordância verbal e o que é concordância nominal, beleza? Então, para começar, vamos começar pensando o seguinte, ó. Concordância nada mais, nada menos é do que a repetição de alguns valores. Então, aqui, ó, a gente vai ter a repetição de valores. Dentro de uma construção de concordância, a gente vai entender o seguinte. Os valores se repetem entre um termo que é quem manda na relação, seria o termo regente dessas relações, e aquele que obedece. Beleza. Quando eu penso em concordância verbal, o que eu vou entender? Concordância verbal, vamos trocar aqui a coisinha. Concordância verbal é o verbo repetindo os valores do sujeito. Então aqui, ó, nesse caso da concordância verbal, o verbo repete, então olha só, o verbo repete, quem toma grapete, repete, os valores do sujeito. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que valores do sujeito são esses, certo? E no caso da concordância nominal, nós vamos ter os elementos ligados ao nome, repetindo os valores que esse nome apresenta. Então, na concordância nominal, os elementos que modificam um substantivo, então, ó, os elementos que modificam o substantivo repetem os seus valores. Então, substantivo, repetem os seus valores. Beleza. Então, são elementos distintos, né? Vamos dizer assim. São elementos de repetição. O conceito é o mesmo. Eu vou beber uma água para você poder beber água comigo. Os elementos, tanto o verbo quanto os elementos modificadores, vão, digamos, seguir o caminho do termo que está mandando na relação. Então, veja só. Se eu pego uma construção como essa aqui, ó. Então, vamos fazer uma construçãozinha aqui em que eu tenha os alunos. Então, ó, os alunos bonitos. Vou botar bonito não, porque vocês são tudo feito, tô brincando. Estudiosos chegaram a nossa aula mais cedo. Então, o que a gente vai ter? Presta atenção aqui, ó. Eu tenho como sujeito
a ideia de os alunos estudiosos. Beleza. O meu verbo é chegam. Tá, vai. Eu ia falar chegaram, mas saiu chegam, não tem problema não. O verbo é o verbo chegam. E aí, a nossa aula, você já se lembra que a gente classifica a nossa aula como adjunto adverbial de lugar. Beleza. E mais cedo, adjunto adverbial de modo. Não é tempo porque é mais cedo do que os outros, por exemplo. Então, é um processo comparativo, é o modo, é como se eu dissesse chegam antecipadamente, beleza? Aí a gente vai perceber duas relações que nos interessam muito aqui, ó. Eu tenho a relação do verbo com o núcleo do sujeito e eu tenho a relação dos elementos. Peraí, cadê? Deixa eu botar aqui uma outra cor. Vamos de azulzinho aqui, ó. Eu tenho os elementos ligados ao nome também comportando-se de uma forma muito específica. Dentro da regra geral, o que vai acontecer? Ó? O os vai repetir os valores de gênero e número do nome ao qual se refere. Isso é concordância nominal. Então, na concordância nominal, nós temos uma repetição de valores de gênero e de número. Beleza, tranquilo. Estudiosos, que é um adjetivo, também está se referindo a alunos, e vai ter que ficar exatamente no mesmo gênero e número daquela ideia. Beleza. A partir disso, nós compreendemos que a regra geral da concordância nominal é essa. Então, ó, a regra geral da concordância nominal indica que os determinados, que são os termos que modificam, seguem gênero e número dos determinantes. No caso aqui, um determinante só. Beleza. A gente percebe, então, que o substantivo é o termo determinante porque é ele que está sendo modificado. Então, sempre quem está sendo modificado é o termo determinante. O determinado é aquele elemento que modifica. Beleza? No caso da regra aqui, ó, para o nosso querido verbo, ele vai repetir os valores de quem? Do núcleo do sujeito. Então, ó, ele repete os valores do núcleo do sujeito. Então, quais são esses valores que estão sendo repetidos aqui, ó? Ele não tem gênero, né, mas tem número. E tem quem? Pessoa. Número e pessoa. Se porventura acontecer de ser um particípio, esse particípio também vai repetir o valor de gênero, porque o particípio tem uma fortíssima, digamos assim, relação adjetiva. Tanto é que para muitos hoje ele é um adjetivo especificamente, tá? Então vamos lá, construir regra geral aqui para a gente poder passar em frente, ó. A regra geral da concordância verbal. Então, ó, a regra geral da concordância verbal indica que o verbo repete o número e a pessoa de quem? Do núcleo do sujeito. É lógico que isso aqui, então, a gente vai entender como sendo regra geral, ou seja, não é aquilo... Pode ser que você seja cobrado, claro, tem algumas questões muito boas, inclusive, que cobram a partir de regra geral. Mas temos o quê? As famosas regras de exceção. Vamos dar uma olhada? Vamos lá.
as regras de exceção da concordância verbal e nominal. Para começar, como eu disse para vocês aqui, ó, os cachorros bonitos entraram em minha vida há tempos, beleza. Então eu tenho cachorros como o núcleo desse sujeito, e eu vou perceber então que o os está repetindo os valores de cachorro, e o bonitos está repetindo os valores de quem? Também de cachorros. Então aqui a gente percebe que se emprega a regra geral da concordância. Tudo bem? Então, regra geral de concordância nominal. Fechou? O entraram, por sua vez, também está repetindo, segundo a regra geral, os valores do núcleo do sujeito. Então, aqui, ó, também podemos afirmar que estamos diante de quem? Regra geral. Até aqui, beleza? Só para a gente ter ali uma visãozinha. Vamos botar uma coisinha aqui diferente. Oh, meu Deus. Fiz foi besteira. Ah, meu Deus, aqui. Peraí. Tá pensando que... Por isso que a gente só pode estudar a regra de concordância verbal depois de estudar a gramática, né? Então, aqui, ó, também regra geral, então, regra geral da concordância verbal, certo? Então, até aqui, beleza. A gente entende que essa regra geral é a que vai valer. Massa. Essa regra vale inclusive, certo? Vale inclusive para quando nós temos sujeito pós-posto, beleza? Mas aí daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre essa possibilidade. Vamos lá para a frase 2, ó. Foram os meninos que erraram aquela questão. Então, ó, foram os meninos que erraram aquela questão, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter uma falsa impressão de concordância. Nesse caso aqui, nós temos uma falsa concordância. Por que nós temos uma falsa concordância? Porque o foram e o que, isso aqui é uma partícula expletiva, certo? Então, ó, partícula expletiva. Então, ela não tem função nenhuma aqui dentro, ela não desempenha função nenhuma aqui dentro. Mas imagina que eu dissesse para vocês a seguinte frase, ó. Os meninos que erraram a questão saíram. Tá, vamos parar aqui no saíram. Tá. A gente vai ter dois verbos nesse caso, porque eu quero mostrar para vocês essa construçãozinha aqui, ó. Nesse caso, dentro dessa oração subordinada adjetiva, que erraram a questão, o sujeito vai ser o pronome relativo. Então, ó, o sujeito é o pronome relativo. Tá, Wagner, mas e a concordância desse verbo erraram aí? Como é que a gente vai pensar essa concordância? Quando você tiver, aí é que não é a regra especial, mas é uma regra um pouco diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Como que, como pronome relativo, é um pronome invariável, um pronome neutro, a concordância do verbo com ele, quando ele for o sujeito da oração subordinada adjetiva, não pode acontecer. Porque ele não tem nem número, nem pessoa. Então, com quem se dá a concordância desse verbo? Esse verbo aqui, ó, vai concordar, então, ó, concorda com o referente do pronome. Qual é o referente do pronome? Exatamente, meninos. Ué, sumiu. Exatamente, meninos. Ô, minha gente. Então, meninos é o referente, não é? O quezinho está substituindo meninos. Então, a concordância deste verbo
vai se dar com relação a meninos. Contudo, não se esqueça de que nos casos em que o pronome relativo é o sujeito, ele é o sujeito. Wagner, mas você falou a mesma coisa. Sim, mas a ideia é a seguinte. Ainda que a concordância se dê com o elemento que ele está substituindo, com o referente, o sujeito não é o referente. O sujeito é o pronome relativo. Beleza? Isso precisa ficar muito firme na sua cabeça. Aí aqui agora algumas regrinhas de dupla concordância. Vamos lá. Então, possibilidade de quê? De dupla concordância. Quando você tiver o pronome quem envolvido neste caso, a concordância pode se dar com, presta atenção, ó, a concordância pode se dar com o antecedente que está sendo retomado. Então, a concordância aqui, ó, pode se dar tanto com o antecedente, que é eu, como pode ficar na terceira pessoa do singular. Concordando, nesse caso, com quem? Concordando com o pronome. Então, neste caso em específico aqui, ó, a concordância se dá com o pronome. Então, a concordância se dá com o pronome. Certo? Então, ó, esse conversou está concordando com o quem, que para muitos gramáticos não poderia ser um pronome relativo. Só que para outros pode ser, então a gente toma. Lógico, isso faz muita diferença com que maneira, ou então de que maneira, né? Se não for o pronome ele. Né? Se eu disser, por exemplo, foram os meninos quem conversaram. Os meninos quem conversou, também pode, porque o pronome quem também é considerado invariável. Então, nesse caso, você precisa ficar muito atento para aquelas questões que vão te perguntar qual a frase que apresenta dupla concordância, a concordância está certa ou está errada, e aí a gente às vezes fica um pouco perdido nesse caso, tá? Vamos junto? Próxima questãozinha aqui, ó. Concordância nominal agora. Vamos dar uma olhadinha nesse elemento aqui, que é um elemento muito cobrado com relação à concordância nominal. No caso da concordância nominal, a gente vai perceber o seguinte. Veja que a gente tem aqui uma formulinha, ó. Verbo de ligação. Então eu tenho, ó, verbo de ligação seguido de predicativo do sujeito. Beleza. O que acontece? Se o sujeito, que é a visita de técnicos especializados, vier determinado no... Isso vale, logicamente, para palavras no feminino, né? Então, aqui, ó, visita é uma palavra feminina. Se ele vier determinado, haverá concordância. Então, aqui, ó, necessária a visita. Concordância com o sujeito. Contudo, se for utilizado de forma genérica, ou seja, sem... Deixa eu botar uma caneta preta para ficar mais claro aqui para vocês, ó. Sem determinante, ficará no plural, no masculino, ó. É necessário... Então, veja só. É necessário visita de técnicos, porque aí não será específica, né? Especializados. Beleza? Nesse caso, o que aconteceu aqui, ó? O visita está sendo usado de forma genérica, ou seja, ele é genérico. Por que ele é considerado genérico? Porque ele vem sem quem, gente? Sem o determinante. Então, se vem sem determinante, é genérico. Se é genérico, masculino. É aquela famosa frase que a gente já ouviu com certeza muitas vezes
da historinha do é proibido a entrada de estranhos, é proibida a entrada. Cerveja é bom para a saúde, ó. Cerveja é bom e a cerveja é boa. Certo? Então a gente tem aí que ficar atento porque é um dos elementos preferidões, tá? Outro elemento preferido, a maioria dos alunos. Aqui, ó, em a maioria dos alunos, nós temos a construção do sujeito com um partitivo. Então aqui eu vou ter, ó, uma construção do sujeito com quem? Com partitivo. Grande parte, boa parte, a maioria. Tá indicando que é só uma parte da galera, beleza? O que vai acontecer nesse caso? A concordância pode acontecer com o núcleo do sujeito. Essa criatura aqui, ó, é o núcleo do sujeito. Então, a concordância pode acontecer com ela. A maioria dos alunos ficou em sala durante a aula. Da mesma forma que ela pode acontecer com o elemento determinante. A gente precisa ter o quê? Um determinante no plural. Construção do sujeito com partitivo, mais determinante plural. Certo? Então, ó, mais um determinante plural. Qual é o detalhe? Tanto faz. Os nossos queridos gramáticos vão dizer o seguinte: essa concordância aqui, ó, seria a chamada concordância de reforço. O que seria uma concordância de reforço? Ela existiria simplesmente para que se reforçasse a ideia da pluralidade. Ambas estão corretas, segundo a gramática. E aí depende de cada um de vocês, beleza? Como vão usar. Compramos, agora concordância nominal novamente. Aqui eu tive que selecionar só as coisinhas mais importantes para vocês, tá? Nesse caso, o que eu tenho? Ó, um adjetivo modificando dois substantivos. E aí, normalmente, é o que se cobra de vocês, dois substantivos de gêneros diferentes. Certo? Então, vamos ver aqui o que a gente vai ter, ó. Eu tenho, compramos sapatos e botas. Aqui eu vou ter que fazer de um outro jeitinho para você perceber, ó. Compramos sapatos e botas novas. Certo? E temos a possibilidade de pensar o seguinte, ó. Compramos sapatos e botas novos. Então, nesse caso, o que a gente vai entender? Ó, o novas está concordando somente com o núcleo mais próximo. A concordância aqui é com o mais próximo, certo? E ela é licenciada. Quando nós temos elemento masculino e elemento feminino para fazer concordância nominal, segundo a norma culta, essa concordância se dará no masculino. É a concordância considerada pela norma culta como a concordância zero, vamos dizer, né? A concordância neutra. Aí tem todas aquelas discussões que todo mundo conhece. Então, nesse caso, se eu quisesse concordar com os dois, jogaria para sapatos e botas novos, certo? Então, as duas concordâncias aqui estão corretas, Wagner? Sim, as duas são aceitas. Então, quando você tem um adjetivo modificando dois substantivos de gêneros diferentes, ou você vai concordar com o mais próximo, ou você vai concordar com os dois. Então, nesse caso aqui, o segundo concorda com os dois. Wagner, e se o masculino estivesse depois? Aí só poderia ser um tipo de concordância, né? Se eu dissesse, por exemplo, compramos botas e sapatos, só poderia ser, nesse caso, novos, né?
E aí, como é que eu vou saber com quem está concordando? Isso aí não vai ser cobrado de vocês, porque você não tem como saber, tá? Wagner, mas e aí, por que se coloca no feminino? Para dar ênfase também, né, de que essas botas eram novas, beleza? Havia muitas pessoas interessadas em alugar aquela casa. Lembrando a vocês aqui, nesse caso aqui, concordância verbal, que você precisa necessariamente se lembrar de quem? Peraí, opa. Eu preciso que você se lembre com muita força dos chamados verbos impessoais. Os verbos impessoais são aquelas criaturas que vão gerar orações sem sujeito, certo? Se gera oração sem sujeito, o que você precisa se lembrar? Sempre na terceira pessoa do singular. Beleza? Então, ó, muitas pessoas interessadas é o objeto direto do verbo transitivo direto haver, no sentido de quê? De existir. Então, verbo transitivo direto. Beleza. Aqui, lembro a vocês que estamos diante do verbo existir. Beleza? Então, sempre terceira pessoa. Que outro verbo é importante vocês lembrarem também com relação a isso? Ó, o verbo fazer, no sentido de quê? De tempo. Verbo fazer no sentido de tempo é um verbo, digamos, impessoal também. Então, faz muitos anos que não vejo a Joaquina. Beleza. Entendeu? Então, a mesma coisa acontecendo aqui, ó, com o verbo haver no sentido temporal. O verbo haver temporal também é um verbo impessoal. Então, neste caso, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Certo? Então, ó, sempre na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Até aqui tudo ok? Todo mundo feliz, contente junto comigo? Massa? Podemos seguir em frente? Vamos em frente? Vamos em frente. Vou fazer uma questãozinha só porque a gente ainda tem coisa pra caramba pra ver aqui, ó. Vem comigo. Peraí que... No âmbito da escrita, a concordância é um aspecto muito importante para as regras para a escrita, para a boa escrita. Considerando as regras de concordância nominal e concordância verbal e nominal, assinale a alternativa correta. Vamos atrás dessa alternativa correta? Vamos lá, assinale a alternativa correta. Faz muitos anos que teóricos importantes estudam sobre a insônia. Perfeito, já achamos a nossa resposta primeiro. Ó. Aqui, qual é a característica? Eu tenho o verbo fazer no seu sentido de tempo. Verbo fazer no sentido de tempo, a gente acabou de ver lá em cima, que ele é o quê? Chamado de verbo impessoal. Certo? Verbo impessoal. Então, este verbinho fazer aqui, ele não vai concordar com absolutamente ninguém. Jealous observou que haviam vários jovens com problema de sono. Opa, temos um problema, que não é de sono nesse caso. O verbo haver aqui está no sentido de quê? Está no sentido de existir. Então, ele é impessoal. Não o verbo haver, ou não o verbo existir, tá, gente? O verbo haver no sentido de existir. Então, tinha que ser havia vários jovens. Estudos revelam que a mulher meia cansada... Opa! Problema. O meia aqui está modificando um adjetivo. Cansada é um adjetivo. Então, ele é classificado como advérbio. E os advérbios, não se esqueçam, ó. Advérbios são invariáveis. Certo? Então, ó, são invariáveis. Invariáveis. Fechou?
Precisam-se de mais estudos. Erro também, porque, ó, esse Czinho é classificado como o quê? Esse Czinho é classificado como um índice de indeterminação de quem? Do sujeito. Então, nesse caso, seria precisa-se. Verbos que vêm com índice de indeterminação do sujeito, sempre no singular. Certo? Então, já guarda essas informações aí. Técnicas e estilo efetivas, já está errado, porque, ó, tem dois erros. Efetivas e já tem o pode aqui, ó. Por que temos dois erros? Efetivas é impossível porque tinha que ser efetivos ou o mais próximo, né, ó, efetivo. Eu tenho dois núcleos no meu sujeito, então deveria ser podem melhorar. Fechou? Pegou a visão, meus jovens? Capturou junto comigo? Então, sigamos, porque temos uma vida imensa para a gente conversar aqui ainda. Vamos lá. Continuando nossa vida aqui, o que a gente vai ter? Regência. O que é regência e como se cobra a regência, né? Então, vamos entender o seguinte. A regência, ela vai se relacionar diretamente com complementos verbais e nominais. Então, ó, vai se relacionar direto com complementos verbais e nominais. Fechou? Além de se relacionar diretamente com complementos verbais e nominais, a regência vai lidar com a ideia do quê? Da preposição. Então, basicamente isso aqui, ó. Vamos imaginar que a gente tem essa construção aqui. Lembrei de você durante a aula. Então, ó, lembrei de você durante a aula. Nesse caso, o que a regência nos diz e por que essa frase tem um problema de regência? Então, como é que seria essa cobrança correlacionada diretamente com a nossa querida regência? A regência vai nos dizer o seguinte, presta atenção e já anota, ó. Lembrar, assim como esquecer, é VTD, certo? Lembrar-se, assim como... Então, ó, lembrar-se, assim como esquecer-se, não esquece esse parzinho, é VTI. Eu olho para cá e eu percebo o seguinte, ó. O verbo lembrar foi usado como não pronominal, ou seja, temos um problema. Então, como não pronominal. Nesse caso, para que a frase ficasse certa, precisaríamos de, segundo a regência, né? Nós precisaríamos da ideia de lembrei-me de você durante a aula. Beleza? Pegou a visão? Conseguiu entender? Capturou junto comigo aqui sem probleminhas? Conseguiu mesmo entender? Então, a nossa ideia agora é essa. E aí, também a gente tem com relação à regência nominal, a ideia dos complementos nominais. E aí eu vou mostrar ali para vocês também outros tipos de verbos, outros tipos de problemas. Na regência nominal, por exemplo, nós poderíamos ter o seguinte, ó. Eu pedi acesso àquele relatório polêmico. Então, a nossa ideia aqui vai ser a seguinte, ó. Acesso é um nome que vai pedir um complemento e o complemento nominal dele está aqui, ó. Àquele relatório polêmico. Então, o detalhe, essa frase está correta, ela não está incorreta, né? Mas é a ideia do seguinte, ó. O nome acesso, então veja só, o nome acesso rege complemento nominal com a preposição
a. Certo? Então, rege com a preposição a. De boa? Pegou visão junto comigo aqui? Bora que só bora? Bora que só bora. Siga comigo no replay. Vamos lá. Maria namora João há tantos anos e não se casam. Essa frase está correta. E o cuidado que a gente precisa tomar é o seguinte, ó. Então, a gente vai entender o cuidado que a gente precisa. Namorar é um verbo muito utilizado de forma incorreta. Não existe, segundo a tia Norma, a culta, a frase Maria namora com João há tantos anos e não se casam. Isso aqui é considerado por nós como uma marca de oralidade. Ou seja, utilizou-se de forma incorreta, veja só, utilizou-se de forma incorreta o verbo. O verbo não é transitivo indireto, ele é transitivo direto. Bebe água que eu bebi água aqui agora, hein? Tua hora de beber água. Vamos lá? Então, não é marca de oralidade, porque namora não é VTI. Ou seja, o complemento não pede quem? Essa construçãozinha aqui. Fechou? Pegou visão junto comigo aqui, meus jovens? Sim, sim, não, não, talvez, talvez. Funcionou? Então vamos em frente, ó. Ele comparou matemática à gramática. Tá certíssima. Qual é o nosso cuidado aqui agora, ó? Cuidado necessário. Na oralidade, a gente costuma usar a frase ele comparou a matemática com a gramática. Marca de oralidade também, tá? E incorreção, das mais feiosas, beleza? Então aqui, ó, má oralidade. Vou botar só oralidade. Segundo a norma culta, isso é impossível, a norma não permite, tá? Porque a gente vai dizer aqui o quê? Que ele é VTDI, mas rejeita a preposição com. Tem que ser a preposição a. Tranquilo? Eu prefiro gramática a matemática, é óbvio, isso é óbvio mesmo. Essa frase também está correta. E qual é o cuidado que a gente precisa ter? Vamos lá, ó. Cuidado aqui, ó. Com a oralidade. Sempre um cuidado grande com a oralidade, tá? Então, não existe eu prefiro mais ou muito mais, tanto faz, gramática do que matemática. Essa construção é considerada uma marca de oralidade. Certo? Porque, mais uma vez, compreendemos que o verbo preferir rejeita o mais e o do que. Beleza? Vamos em frente, ó. Seu comportamento implicará sanções pesadas a você. Outro erro muito corriqueiro nos dias de hoje. Então, mais um cuidado aqui, ó. Na hora que você estiver olhando, ó. Então, perceba uma coisa muito importante. A gente está falando da comparação do uso corriqueiro, que é o uso da oralidade, com o que a tia Norma, a culta, prescreve. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não dá para ficar usando dentro do texto escrito, nem dentro da prova, da maneira como a gente fala usualmente. Então, esses verbos que eu trouxe são verbos muito cobrados, não pontualmente, eles são cobrados de forma real, tá? Então, aqui, ó, comparou e implicará. Esse implicar, não existe a construção seguinte, ó. Seu comportamento implicará em
sanções pesadas. Isso não existe. Certo? Isso aqui não existe. Então, nesse caso, a gente vai entender que o nosso querido implicar rejeita a preposição. A única preposição que é aceita por essa criatura é exatamente aquela, se você estiver implicando de pegar no pé, implicar com, aí pode, tá? Mas implicar no sentido de resultar, de fazer acontecer, né? Colocar a possibilidade, não existe. Fechou? Para fechar isso aqui, ó, eu pedi acesso às informações, perfeito, daquela turma. Então, as informações daquela turma. Neste nosso caso, o nome, como a gente viu, ó, aqui ele vai pedir a preposição a, informações pediu o artigo as, porque são específicas, né? O nome rejeita, ou o nome acesso pede complemento nominal com a preposição a. Beleza? Pegou a visão? Vamos ver mais uns exemplinhos? Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Eu me lembrei de você logo que te vi. Importantíssimo. Beleza. Aí aqui eu quero relembrar exatamente aquilo que eu tinha falado para vocês, ó. Lembrar e esquecer são necessariamente verbos transitivos diretos, certo? E lembrar-se e esquecer-se são necessariamente verbos transitivos indiretos. Então, quando eu digo eu me lembrei de você logo que te vi, beleza, perfeito, né? Porque o de você está completando o sentido do verbo lembrar-se. Aqui, ó, o verbo carrega o pronome. É um verbo chamado de verbo pronominal. Fechou? O que mais? Eu lembrei o problema rapidamente. Perfeito, ó. Aqui o verbo é lembrar. Wagner, se eu trocasse pelo esquecer, mesma coisa. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter o problema. Eu lembrei o problema rapidamente durante a aula. Eu poderia dizer, eu lembrei do problema? Não, tá? E aí aqui que é o grande problema e o grande momento de cuidado para vocês. Na oralidade, nós temos frequentemente, então, ó, na oralidade, temos misturado a regência desses verbos. Então, é ponto de atenção, tá? Então, desses verbos. Tudo bem? Temos também outro verbo que chama muita atenção. Daqui a pouco eu vou entrar em um outro ponto que é importante, ó. Verbo responder, tá? O verbo responder tem sido usado, presta atenção no que eu vou dizer, ó. Tem sido usado como VTD. Então, ó, tem sido usado como VTD. Mas a tia Norma, a culta, a tia Norma diz que ele é VTI, com a preposição a. Beleza? Então, ó, respondi a pergunta. Lembrando que aqui tem a preposição do lado de cá e o artigo do lado de cá. Então, esses verbos têm sido... Esses verbos que a oralidade mudou muito bruscamente, a regência, são os verbos mais cobrados de vocês, tá? Eu estou apto a preparar esse material. Aqui, só para mostrar para vocês, mais umzinho. Apto a, né? Então, ó, apto é um nome que rege um complemento nominal
com a preposição a. Então, a gente vai dizer aqui, ó, rege, complemento nominal com a preposição a. Beleza? Tranquilo mesmo? Bora que só bora? Bora que só bora? Pegou a visão junto comigo? Podemos fazer um exercíciozinho? Vamos lá, vamos resolver. Vamos ver se eu consigo resolver 2 aqui com vocês. Vamos lá, porque a gente ainda tem crase, ó. Assinale a alternativa que contém correta regência nominal. Então, ó, correta regência nominal. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Para Geraldo, encontrar o amigo era preferível do que ir à sua casa. Qual é o problema aqui? O preferível vem de preferir, né? Assim como comparação vem de comparar. Então, ó, para Geraldo, encontrar o amigo na rua era preferível a ir à sua casa. Por quê? Preferível rege complemento nominal com a preposição a. Então, não nos serve como resposta. A textura da pele da moça era compatível no toque. Opa, compatível no toque. Não nos serve. Compatível ao toque da mais fina seda. Rege, complemento nominal com, mais uma vez, a. Tá? Tá errada. O rapaz mostrou inclinação em ir à festa da prima de Geraldo. Tá errada também. Mostrou inclinação a ir. Aí é lógico que aqui, ó, muito exercício, minha galera, muito exercício. Mas assim, é pouco cobrado na IDECão, tá? Então também rege complemento nominal com o quê? O a. Fechou? Geraldo era aparentado a cunhado. A cunhada de Duarte. Não, aparentado de alguém. Então, ó, Geraldo era aparentado da cunhada de Duarte. Tá errado aqui. Aparentado também é um adjetivo, né? Por isso que aceita complemento nominal. Então, a gente vai entender também aqui, ó, que rege complemento nominal com o de. Fechou? E aí, por fim, nossa resposta correta, ó. A moça era desacostumada a visitas. Perfeito. Desacostumada, rege complemento mesmo. Opa, deixa eu voltar aqui, porque o negocinho aqui se revoltou. Então, ó, desacostumada. Você vai pensar que aqui eu tenho o adjetivo. Rege complemento nominal com a preposição a. Por isso que nossa resposta é a letra D. De quê? De domingo, quero te encontrar. Hoje não é domingo ainda. Não é domingo ainda. Estarei gravando no domingo? Com toda certeza del mundo. Vamos junto para a próxima, umazinha de regência verbal? Então, vem com o de bola de fogo. Vamos lá. Assinale a alternativa cuja regência verbal está correta. Então, tem 4 erros e um correto, né? Então, agora vamos trabalhar com quem? Regência verbal. A moça a que o narrador encontrou estava imersa em sua leitura. E aí? O narrador encontra alguém. O verbo encontrar, aqui é regência com relação ao pronome relativo. Ó. Encontrar é VTD. Quem encontra, encontra alguém. Então, ó, verbo transitivo direto. Então, seria a moça que o narrador encontrou. A frase ficaria: o narrador encontrou a moça. Certo? Então, ó, o narrador encontrou a moça. A casa a que o narrador chegou. Opa, pertencia. Então, você vai olhar para esse verbo aqui. Chegar rege o quê? Então, olha só. Chegar rege lugar com a preposição a. Certo? Então, essa é a nossa resposta. Aí a gente teria aqui, ó, deixa eu fazer aqui embaixo. O narrador chegou à casa.
narrador chegou à casa. Certo? Beleza? Pegou visão? Não teria crase aqui, mas isso aí a gente fala um pouquinho mais pra frente. O livro de que era lido. Pensa comigo aqui, ó. Quem lê, lê algo, né? Então, nesse caso, a gente tem que olhar para cá, ó. Era lido, o livro que era lido, inclusive é o sujeito. Que era lido. Então, não tem como. Os olhos da moça, aos quais eram negros. Os olhos, os quais eram negros, porque era sujeito. Dessa forma aqui, ó. Eram. Geraldo, no qual era irmão. Então, ó, era Geraldo, o qual era irmão. Isso aqui é sujeito. Aqui é sujeito. Aqui é sujeito, porque aqui é voz passiva. Certo? Então, realmente, gabaritinho, letra B de Bosque. Fechou? Pegou visão? Então, podemos seguir em frente? Podemos seguir em frente. Vamos lá. Vamos para onde? Vamos para a crasezinha. Uso da crase. Vamos dar uma olhada. A gente vai conversando aqui e é nóis. Vamos junto. O uso do acento grave vai acontecer, em essência, por 3 motivos, tá? O que é o acento grave para a gente começar aqui? O acento grave nada mais é do que a indicação, presta atenção aqui no tio Bola, ó, indicação da união dos seus poderes de 2 as. Um deles sempre preposição. Ok, ó, sempre preposição. Wagner, como assim? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Vou botar só um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer, ó. Eu cheguei. Aí eu posso dizer. Espera aí, vamos trocar aqui, ó. A casa de meu irmão. Oh, meu Deus. Esse negócio aqui se revolta comigo às vezes. A casa de meu irmão. Aqui eu tenho o quê? Neste caso em específico, nós vamos ter a união da preposição a com o artigo a. Certo? E eu posso dizer, por exemplo, eu cheguei àquele... São os mais cobrados esses, né? Opa, peraí que eu apaguei o A errado. Aquele... E aí você vai entender por que eu estou fazendo isso, ó. Aquele parque novo. Aquele parque novo. Nesse caso aqui, ó, essa crase vai se justificar pelo a, preposição, mas o a encontrado onde, gente? No aquele. Eu tô te dizendo isso porque em muitos momentos eu vejo pessoas dizendo assim, ah, o a craseado é a união da preposição com o artigo. Sendo que nem sempre. Na maior parte das vezes é. Mas é sempre, Wagner? Não. Não é sempre. Tanto é que a gente pode usar junto com esses pronomes demonstrativos. Aquele, aquilo, aquela. Certo? Então a gente precisa ficar muito atento, inclusive porque o aquele tem um referencial masculino. O aquele vai ser referencial masculino, claro. Mas mesmo assim a gente consegue usar. Certo? Quando é que a crase é proibida diante de palavra masculina? Se vier com o artigo o. Ela não se combina com o artigo o. Inclusive, a gente faz um testezinho aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Pega comigo aqui, ó. Uso do acento grave agora. Eu enviei à professora as notas solicitadas por ela. Nesse caso, a crase ocorre por culpa de uma relação de quê? De regência verbal. Por quê? O verbo enviar, presta atenção, ó, o verbo enviar selecionou 2 complementos, quais sejam a professora, que é um objeto indireto, e as notas solicitadas. As notas. Objeto direto. Wagner,
Então, quem pediu essa preposiçãozinha aqui, porque as bancas adoram fazer isso, tá? Inclusive a EDECAN. A gente vai pensar o seguinte, para testar, você vai trocar, faz um teste, ó. Quero ter certeza se essa crase vai acontecer. Pega essa palavra que você ficou na dúvida se vai levar crase ou não e troca por uma palavra masculina. Aí você faz, ó, eu enviei, aí bota aqui, ó, professor. Vai ser ao professor ou a professor? Ao professor. Então, ó, se couber a troca pelo ao de ao professor, você vai pensar o seguinte, se eu tenho ao na troca, eu tenho a, no caso da crase, certo? É o melhor jeito, porque na hora que você está resolvendo a questão da prova, ele vai te perguntar quem pediu aquela crase, aí você tem que dizer quem pediu. Ou então vai te pedir em qual a crase está correta, em qual a crase está incorreta. É simples. Entendeu? Então não precisa saber a fundo as regras, é bom, mas a gente está falando de acertar a questão do concurso, tá? O relógio mandou beber água, vamos lá. Esse relógio é chamado Ana, porque ele manda em mim. Então vamos lá. Às vezes estamos diante de problemas inimagináveis. Agora a gente tem um uso diferente, uma motivação diferente para o uso dessa crase. Aqui, ó, a crase se justifica porque estamos diante de quê? De uma locução adverbial feminina. Então, ó, locução adverbial feminina, certo? Então, nesse caso, essa crase é considerada uma crase obrigatória, assim como na maior parte delas. Fechou? Isso aqui é para você entender o que é que motivou. Tem alguém pedindo aquela crase ali? Alguma coisa me leva a pedir aquela crase? Não. Faz parte, é inerente à locução adverbial feminina. Fechou? Então vamos ver o que mais, ó. Eu respondi àquela pergunta com vontade de acertar. Então, ó, o verbo responder vai trazer o quê? Presta atenção no tio Wang aqui, ó. Aquela pergunta como objeto indireto dele. Então, ó, o verbo respondi pede esse objeto indireto, certo? Então, aqui eu tenho a preposição a mais o aquela. Então, aqui também estamos diante de quê? Ah, Wagner, mas aí eu posso trocar por uma palavra masculina de que maneira? Você pode dizer o seguinte, ó. Eu respondi ao questionamento. Questionamento. Opa! Cuidado, tá? Eu falei isso para vocês hoje mesmo, mas cuidado porque na oralidade a preposição tem caído. A prep tem ido de arrasta. Morrido. Certo? Beleza? Então aqui tem quem pede é o verbo, então aqui a gente tem mais uma vez uma relação clara de quê? De regência nominal. Fechou? Bora em frente, ó. Ele se disse apto àquilo que lhe propus. Opa! Agora também ficou bom, ó. Apto é um nome. O apto, ele rege um complemento nominal com a preposição a e a gente soma o aquilo. Mas, Wagner, aquilo é masculino? Não, por incrível que pareça, é neutro, tá? Então, aqui, ó, regência nominal. Então, regência nominal. Fechou? Regência nominal. Essa crase obrigatória, porque o aquilo que lhe propus, o aquilo é o quê? Complemento nominal. Certo? De boa? Pegou? Vamos lá. Eu aspirava à posição de líder daquela alcateia. Então, aqui, ó, aspirava. Aqui tem um efeito interessante. Nesse caso, a gente até consegue relembrar algumas coisas da regência, mas a regência do verbo muda o quê? Então, presta atenção, ó. A regência do verbo muda o sentido. Muda o sentido. Quando eu quero usar o verbo aspirar no sentido de desejava, né, então aqui, ó, aspirava em sentido de desejar, ele vai ser o quê? Verbo transitivo indireto.
Por quê? Se eu boto como VTD, é literalmente sorver, ou passar o aspirador, né? Então aqui, eu aspirava a posição de líder daquela alcateia. Essa crase, ela é obrigatória e serve para marcar o que, gente? Ela vai servir claramente para marcar o sentido do verbo a partir da regência. Então, ó, o sentido do verbo. Senão fica parecendo que a pessoa passou o aspirador onde? Passou o aspirador lá na posição do líder. Fechou? Bora que só bora? Vamos lá para mais... Vamos para a questão? Vamos para a questão, que está acabando meu tempo aqui. Meu Deus do céu, vamos lá. Vou fazer aqui as questões que aparecerem. Vamos lá. Considerando as regras de uso da crase, contração da preposição a com outro a, que pode ser um artigo definido ou um pronome demonstrativo, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Pega com o tio Wagner Santos aqui, ó. Pega comigo. Vou beber uma água, vou beber uma água. E você sabe que se eu bebo água, você bebe água. Então, ó, foi sancionada a lei que garante a qualquer pessoa o acesso ao ensino médio público e gratuito. Temos a crase aqui, o A, e temos um problema. Por que que temos um problema? Ó, qualquer é chamado de quê, meus jovens? Essa criatura aqui é um pronome indefinido. Também, em alguns momentos, chamado de adjetivo. Certo? E ele, todo pronome, rejeita quem? A crase. Então, não nos serve como resposta. Beleza? Rejeitou. Os integrantes da bancada governista decidiram votar o texto às pressas. Eis a nossa resposta. Por que essa é a nossa resposta? Porque o às pressas é aquilo que a gente conversava lá para trás. É uma locução adverbial feminina. Então, ó, locução adverbial feminina. Certo? Então, felizes e contentes. Solicito a vossa excelência. É um problema. Por que que é um problema? Ó, a crasezinha está aqui, mas essa crase está incorreta. Porque vossa excelência, o que é vossa excelência nesse caso aqui, ó, é um pronome de tratamento. Pronome de tratamento. Fechou? Projeto garante proteção a quem, usa comércio virtual. Tá errado. Por que que tá errado? Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, a quem usa é um pronome também indefinido. Então, rejeita a crase. Aqui faltou, né? Aqui eu não vou precisar colocar, porque eu já coloquei lá em cima. Então, já anota aí, meus jovens. Rejeita a crase. Em visita a Rondônia, qual vai ser o problema aqui, ó? Pega aqui comigo, ó. A Rondônia conheceu o mercado cultural. Nesse caso aqui, ó, só haverá... volta. Vamos dizer o seguinte, ó. Só haverá a preposição. Só haverá a preposição. Por que, Wagner, que só vai haver a preposição? Porque Rondônia não aceita o artigo. Então, ó, não aceita artigo. Aí você pode empregar aquela boa e velha, aquela excelente musiquinha, né? Não é exatamente uma música, mas aquele versinho. Faz o versinho aqui, ó. Vou a, volto da, crase a.
Vou a, volto de. Crase para quê? Então, aqui, ó, vou a Rondônia, volto de Rondônia. Isso só tá te indicando, quando você faz essa segunda aqui, ó, é a indicação que só haverá quem? Só haverá a preposição. Pegou? Massa? Então, realmente, respostinha, letra B de quê? De bolas de fogo. Vamos para mais umazinha? E aí a gente termina esta aulinha dessa reta final. Vamos lá. Pega comigo aqui, ó. Vem junto comigo. Vamos junto. Tum, tum, tum. Vamos junto. Considerando as regras de uso da crase, assinale a alternativa que apresenta... Vamos ver aqui, ó. Que apresenta a afirmativa correta e seu respectivo exemplo. Fechou. A crase pode ser utilizada antes de palavras masculinas. Opa! Já temos um erro aqui, ó. Antes de palavras masculinas. Tal como se vê em é servido bife a cavalo no restaurante Tamar. Incorreta, né? Só que aqui já nos remete para uma coisa importante, ó. Se, então, anota essa exceçãozinha aqui, ó. Se a expressão moda estiver implícita, ó, se a expressão moda estiver implícita, haverá crase. Ó, haverá crase. Como assim, Wagner? Vamos imaginar que a gente faça uma construção como essa aqui, ó. Vamos imaginar que eu sou o chefe de cozinha, eu sou mesmo, né? Mas assim, que eu tenho um restaurante. Aí eu digo assim, ó, ele pediu um filé a Wagner. A crase aqui, inclusive, vai servir para dizer que é a moda Wagner. É como se a gente tivesse, ó. Então, nesse caso, não é que ele pediu para mim, tá? Pediu, é como se fosse a moda Wagner. Ou do Wagner, tanto faz. Certo? Então, essa crase, ela é perfeita e obrigatória. A crase pode ser utilizada antes de verbos, tal como se vê, então, ó, tal como se vê, em o pesquisador começou a sonhar. Então, presta atenção no seguinte, ó, antes de verbo, crase, antes de verbo, é considerada uma crase proibitiva. Então, aqui, ó, crase proibitiva. Fechou? Crase proibitiva. A crase pode ser utilizada antes de pronomes pessoais. Tal como se vê. Então, ó, crase antes de pronomes pessoais. Tal como se vê, onde? Vamos lá. Em o projeto Tamar, ofereceu o prêmio a ela. Aqui também estamos diante de outra crase proibitiva. Na verdade, ali em cima, também é crase proibitiva, né? Se eles vierem determinados pelo artigo, ó. Então, aqui, ó, crase proibitiva. Beleza? A crase pode ser utilizada, diante de locução conjuntiva, tal como se vê, à medida... Aqui, eles fizeram essa questão, e essa questão tem um erro, tá? Não sei por que ela não foi anulada, porque, na verdade, só existem duas locuções, ó. Ou vai ser à medida que... Já guarda isso aqui também, ó. Ou na medida em que. Certo? Então, ó. Ou na medida em que. Nesse nosso casinho aqui, ó. O que acontece à medida em que? Ela é proporcional. Proporcional. E essa aqui de baixo, ela é o quê? Causal. Fechou? Então,
ela pode ser utilizada, essa crase aqui, inclusive, nesta construção, ela é obrigatória. Não é que ela pode, ela é obrigas mesmo, tá? Então, essa questãozinha fica como resposta, letra D, de domingo quero te encontrar e desabafar todo meu sofrer. Beleza, meus jovens? Pegaram visão? Mesmo? Então, vamos encerrando, deu certinho aqui, ó. Vamos encerrando esta nossa quarta aula. Na verdade, essa aqui, ó, para você não dizer que eu não resolvi, ó, é a que eu resolvi, tá? Aí passa para frente, ó. Muito obrigado. Mais uma para conta do Papa. Fica o convite para que você me siga, para que você se inscreva. E eu tenho certeza que a sua aprovação está cada vez mais próxima. É só para pirar a guarnição. Bora que só bora? Bora que só bora. Muito obrigado mais uma vez mesmo pela sua presença. E a gente se vê por aqui. Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. É isso. Tamo junto, misturado. Fui!